Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, professora Karine Leite. E a nossa próxima aulinha, eu vou falar um pouquinho sobre alterações quantitativas das hemácias. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre anemia, sobre policitemia, o que é isso, como é que a gente consegue visualizar um animalzinho ou um paciente que tem anemia e policitemia. Vai ser uma aula bem bacana para vocês, tá certo? Então, já já a gente se encontra. Não esqueçam, gente, de se inscrever no canal. Então, gente, hoje a nossa aulinha é sobre alterações quantitativas das hemácias, né? E a gente faz a seguinte pergunta: qual a importância disso? Eu visualizar, ou seja, o número de hemácias de um paciente. Isso, gente, é de extrema importância, por quê? Porque se o paciente ele tiver uma redução do número de hemácias, que a gente pode visualizar, por exemplo, o hemograma de um paciente, onde lá no hemograma a gente tem número de hemácias e hematócrito desse laudo, né? Se esse número de hemácias for abaixo da referência mínima e o hematócrito abaixo da referência mínima, a gente chama isso de anemia. E aí o clínico, dependendo do tipo de anemia, ele vai ficar realmente preocupado, tá certo, gente? E depois eu vou gravar uma aula mostrando um pouquinho das alterações qualitativas das hemácias e lá ali a gente vai discutir um pouquinho mais em relação à anemia. Também, se nos próximos capítulos, eu vou mostrar para vocês o que é hemograma, como é que se interpreta um hemograma, mas a gente vai passo a passo, tá? Então, hoje a nossa aulinha é alterações quantitativas das hemácias. Se o paciente ele tiver uma redução do número de hemácias e do número de hematócrito abaixo da referência mínima, a gente tem o que a gente chama de anemia, tá? E essa anemia ela pode ser regenerativa ou arregenerativa. Ao contrário, se esse paciente ele tiver um aumento do número de hemácias acima da referência máxima e, consequentemente, um aumento no hematócrito acima da referência máxima, a gente vai ter exatamente o quadro oposto, que a gente chama de policitemia, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Em relação à anemia, alguns autores classificam a anemia em relação à etiologia dele, tá? Em relação à patofisiologia, em relação à morfologia, em relação à resposta medular. Professora Karine, no dia a dia, como é que a gente usa isso? Aqui, gente, ó. A gente vai, conforme a morfologia das hemácias, a gente vai dizer se essa anemia é macrocítica, é hipocrômica, é microcítica ou hipocrômica e assim por diante, tá? Então, no dia a dia, essa anemia ela vai ser classificada não em relação à etiologia, à patofisiologia e não em relação à resposta medular, e sim em relação à morfologia das hemácias, tá certo? Então, partindo desse pressuposto, nós temos esse quadro, gente, bem bacana, tá? Onde a gente consegue visualizar a classificação morfológica das hemácias em relação ao tamanho da hemácia, que a gente chama de VCM, ou volume globular médio, ou volume corpuscular médio, tá? E aí, essas hemácias, elas podem ser macrocíticas, ou seja, quando as hemácias são bem grandes, ou seja, o tamanho delas está acima da referência, da nossa hemácia. Nós temos uma anemia microcítica, onde essa hemácia ela é pequenininha, tá certo? E nós temos também, gente, hemácias normalcíticas, ou seja, o tamanho delas está dentro da referência para aquela espécie, tá certo? Então, dentro das anemias, nós temos que avaliar o VCM, ou seja, o tamanho dessa hemácia. E outra condição que a gente tem que levar em consideração é o CHCM, ou seja, concentração de hemoglobina corpuscular média, ou CHGM, a mesma coisa. E esse CHGM, ele vai dizer o que, gente? A cor dessa hemácia. E essa hemácia, ela pode ser hipocrômica, ou seja, quando ela está pouco corada. E aí, capítulos anteriores da nossa novela, quem quiser rever a nossa aulinha, tá certo, gente? As hemácias, elas carregam o quê? Hemoglobina dentro delas. E, consequentemente, essa hemoglobina que dá cor à hemácia. Então, se esse animalzinho ou se esse paciente tiver uma hipocromia, significa, opa, as hemácias, elas estão bacanas, elas estão normais? Não, significa que ela tem alguma alteração de hemoglobina. E aí o clínico vai ter que investigar, tá?
E a outra condição é normalcrômica, ou seja, quando a hemácia está com a coloração normal, tá? Então, partindo desse pressuposto, a classificação morfológica das nossas hemácias, elas podem ser macrocíticas hipocrômicas. Nessa condição, as hemácias estão grandes e pouco coradas. O clínico vai ficar feliz porque esse animalzinho ele vai ter uma anemia sempre, ou esse paciente, uma anemia regenerativa. E aqui eu coloquei, né? Inclusive de Lopes de 2007, tá certo? É uma apostilinha bem bacana, gente, que eles revisam esses tipos de anemia. Então, quando eu tenho um paciente com anemia macrocítica hipocrômica, o clínico vai ficar feliz, porque ele é sempre regenerativo. Condições que a gente pode visualizar isso: perda aguda de sangue e anemia hemolítica aguda, tá? Outro tipo de anemia, também baseado na morfologia das hemácias, são as anemias macrocíticas, normocrômicas. Elas não são anemias regenerativas, ou seja, elas são anemias arregenerativas, tá certo? E que condições a gente pode visualizar uma anemia macrocítica normocrômica? No caso de deficiência de ácido fólico, deficiência de vitamina B12, tá certo? E na condição da medicina veterinária, no caso de FeLV, né, o vírus da leucemia felina, tá certo? O clínico vai ficar triste? Vai, gente, o clínico vai ficar triste, tá? Ainda dando continuidade a esse tipo de anemia, nós temos a anemia microcítica hipocrômica. Microcítica, quando a hemácia está pequena, ou seja, em relação ao tamanho dela, tá certo? Está pequenininha em relação à referência. E hipocrômicas, ou seja, pouco coradas. Nessa condição, nós temos a anemia por deficiência de ferro. E aí o clínico vai ter que investigar. Que tipo de deficiência de ferro esse paciente está tendo, gente? Se ele tiver uma perda crônica de sangue, eu vou poder explicar. E que condições a gente pode visualizar isso? Em caso de tumores, em caso de úlceras, tá certo? Mas esse paciente pode ter anemia também por deficiência de ferro, como, por exemplo, quando ele for parasitado, né? Por ancilóstoma, por hemoncos, tá certo? Ou a gente pode também ter uma deficiência de ferro por fatores que atuam no uso desse ferro, como, por exemplo, na deficiência de piroxina, riboflavina e cobre, tá? A anemia microcítica hipocrômica não é, gente, uma anemia regenerativa. É uma anemia por deficiência de ferro. E o clínico vai ter que investigar essa deficiência, tá? Uma anemia microcítica normocrômica, ou seja, a hemácia está pequenininha, mas com uma coloração normal. E professora Karine Leite, isso pode acontecer? Pode, gente. E aí o clínico vai ficar bem preocupado, porque condições de doenças crônicas que esse paciente pode apresentar, tá? E por último, que eu particularmente considero a pior das anemias, a anemia normocítica normocrômica. Ou seja, esse paciente tem uma anemia que a gente precisa investigar e a hemácia dele, gente, ele está com tamanho normal e coloração normal. Então, tá tendo uma perda aí de hemácias, né? Mas que a medula, né, assim, só brincando, significa que a medula ela não tá nem aí. Ela tá, né, lançando no sangue periférico desses animaizinhos, dos pacientes geral, né, em geral, hemácias com tamanho normal e coloração normal. Então, gente, esse é o pior tipo de anemia, tá certo? Condições em que a gente pode visualizar a anemia normocítica normocrômica. No caso de hemorragias, no caso de hemólises agudas, deficiências endócrinas, tá certo, gente? Neoplasias crônicas, aplasia eritroide seletiva, que é seríssimo, ou seja, a medula, né, ela não tá nem aí para a condição desse animalzinho, tá certo? Só relembrando, gente, porque os alunos perguntam, e professora, um animalzinho pode ter hematócrito baixo, hemácias com número baixo, e as hemácias podem estarem normais em relação ao tamanho e em relação à cor? Sim, gente. Então, não esqueçam, tá certo? Um hemograma, o animalzinho pode ter hematócrito baixo, hemácias baixas, número de hemácias baixas significando que tem uma anemia, mas que lá na morfologia, né, do meu eritrograma vai ter o quê? Hemácias normocíticas normocrômicas. Então, o clínico vai começar a chorar, tá certo? Porque, relembrando, é a pior das anemias, tá certo? Ok? Então, vamos seguindo aqui em frente. E ao contrário da anemia, que eu conversei com vocês, a gente tem a policitemia. Ou seja, é quando aquele paciente tem número de hemácias acima da referência máxima e hematócrito acima da referência máxima.
Isso é sério, gente? Vamos dar uma olhadinha, tá certo? A gente também tem, então, a policitemia, certo? Com o aumento do número de hemácias. E quando a proteína plasmática dele está normal, nós temos uma policitemia que pode ser primária ou secundária. Então, uma policitemia, que eu vou ter aumento do número de hemácias e proteína plasmática normal, eu posso ter uma policitemia primária, eu posso ter uma policitemia secundária. E, professor, como é que a gente vai saber, tá, gente? Então, quando eu tenho um animalzinho, um paciente que tem uma policitemia primária, significa que aumento do número de hemácias, aumento do número de leucócitos e aumento do número de plaquetas, tá certo? Nessa condição, pode ser alguma coisa na medula desse animal, tá? Mas a gente pode também ter a policitemia secundária, aonde eu vou ter apenas aumento do número de hemácias, tá certo? E isso ocorre devido ao aumento da taxa de eritropoetina. Professora, mas o que é eritropoetina? Eritropoetina, gente, é um hormônio produzido pelos rins dos animaizinhos que vão lá na medula óssea e diz assim: ei, medula óssea, produz hemácias aí, tá certo? Então, nessa condição, o animalzinho vai ter uma policitemia secundária com aumento da taxa de eritropoetina. Mas em que condições a gente pode visualizar isso, gente? Uma policitemia secundária. Já coloquei aqui embaixo, ó. Animaizinhos que têm quadros de hipóxia, ou seja, redução do número de oxigênio. Então, consequentemente, a medula vai responder lançando na corrente sanguínea o maior número de hemácias para oxigenar esses tecidos, tá certo? Em condições em que o paciente é colocado em grandes altitudes, é só a gente lembrar dos jogadores de futebol, né? E em doenças cardíacas também, tá certo? Então, só relembrando, policitemia, onde eu vou ter um aumento do número de hemácias e proteína plasmática né, normal, eu posso ter uma policitemia primária, eu posso ter uma policitemia secundária. Policitemia primária, tudo está alterado, gente. Hemácias, leucócitos e plaquetas. Temos que investigar a medula óssea desse animalzinho. E a policitemia secundária, onde eu vou ter um aumento da taxa de eritropoetina. Condições, hipóxia, grandes altitudes e doenças cardíacas, tá certo? Professora, mas a policitemia só existe nessa condição, primária e secundária? Não, gente. Nós temos a nossa policitemia relativa. A anterior era a policitemia absoluta. Essa é a policitemia relativa. Quais são as características dela, professora? Também vai ter, gente, o aumento do número de hemácias, semelhante lá à policitemia absoluta, tá? Mas na policitemia relativa, ouvidos e olhos abertos, tá certo? Além do aumento do número de hemácias, além do aumento do hematócrito desse animalzinho, desse paciente, a gente vai ter proteína plasmática alterada para mais. Ou seja, a gente vai ter um quadro de hiperproteinemia. Então, isso é que difere a policitemia absoluta secundária da policitemia relativa. Porque animaizinhos que têm policitemia relativa, além de ter um aumento do número de hemácias acima da referência máxima, a gente tem um quadro que a gente chama de hiperproteinemia, tá certo? Condições em que a gente pode visualizar isso, no caso de desidratação, tudo que gera desidratação no animalzinho, por exemplo, se ele tiver com diarreia, se ele tiver com vômito, se ele tiver com poliúria, tá certo? E a gente pode também ter uma policitemia relativa, né? Também nessa condição em relação à redução do volume do plasma, em condições, por exemplo, quando o animalzinho faz atividade física. Por isso que um animalzinho fez atividade física, eu vou coletar sangue desse animal? De forma alguma, tá certo, gente? Porque a gente pode ter uma policitemia relativa e, consequentemente, o que a gente chama de influência pré-analítica, tá? Outra condição, síndrome cólica, né? A tão famosa síndrome cólica equina, tá? Esse animalzinho pode ter, sim, uma policitemia relativa. Em caso, gente, de estresse, então, mais uma vez, o animalzinho fez a atividade física, o animalzinho veio caminhando para a clínica. Eu vou fazer a coleta desse animalzinho? Não, gente, eu tenho que esperar ele ficar, né? Tranquilo, na paz, para poder fazer a coleta, tá? E no caso também de choque, se esse animalzinho estiver em choque, ele pode ter uma policitemia relativa, tá? Então, só para a gente finalizar a nossa aulinha, fazer uma breve revisão, nós falamos sobre, né, as alterações quantitativas no número de hemácias, ou seja, número de hemácias. Se esse animalzinho tem número de hemácias abaixo da referência mínima e hematócrito abaixo da referência mínima, ele tem anemia. E, ao contrário, se ele tem hematócrito acima da referência máxima e número de hemácias acima da referência máxima, a gente tem policitemia.
Dentro da anemia, nós temos uma anemia principalmente morfológica, onde a gente vai avaliar não só o número de hemácia de hematócrito, mas a morfologia dessa hemácia. Ela tá grande, ela tá pequena, ela tá pouco corada, ela tá normocorada, tá? Dependendo da condição, o clínico vai ter que investigar. E em relação à policitemia, né, que a gente sabe que a policitemia é quando esse animalzinho tem, no mínimo, aumento do número de hemácias de hematócrito acima da referência máxima, nós temos a policitemia absoluta, aonde, né, as hemácias vão estar alteradas em relação ao número, mas a proteína plasmática vai estar dentro da normalidade. E essa policitemia absoluta, ela pode ser primária ou secundária, já discutimos as condições, finalizando com a policitemia relativa, aonde ele vai ter aumento do número de hemácias acima da referência máxima, hematócrito acima da referência máxima, mas a proteína plasmática dele vai estar alterada, ok? Condições que a gente pode visualizar isso, desidratação. Tá certo? Então, agradeço mais uma vez, gente, a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de divulgar para os seus amigos, para os seus colegas, tá certo?